Amém, queridos? Convido você a abrir a sua Bíblia comigo. Quero deixar uma palavra aqui no Salmo de número 122. Salmo de número 122, e o versículo 1, que diz assim, ó: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine em paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço que haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Amém, queridos? Eu convido você a curvar a sua cabeça, a orar comigo. Senhor Deus, nós nos reunimos aqui na sua presença nessa noite para te adorar e exaltar o teu santo nome. Nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos fez vencer e nos trouxe até aqui em paz, seguros, guardados debaixo da sua proteção. Agora te pedimos, ó Deus, recebe, Pai, o nosso clamor, a nossa adoração. Que os teus ouvidos, Senhor, que não estão tapados, que Ele se incline para nós nessa noite, para a sua igreja, Senhor, que se reúne aqui, Senhor, em uma só voz e num só espírito para te adorar, para cultuar o teu santo nome. Senhor, derrama do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas e que tudo seja para a glória do seu nome. Senhor, que nós também, Senhor, venhamos, Pai Deus, de poder escancarar as portas do nosso coração, preparar, Senhor, o terreno da nossa vida para que possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Tira de nós toda a preocupação, toda a angústia, toda a tristeza, todo o mal-estar, e que o nosso coração venha estar em Ti e que os nossos ouvidos venham estar atentos à Sua voz. Senhor, mais uma vez eu te peço, se derrama sobre as nossas vidas e enche os nossos corações com a sua presença. Essa é a minha oração, Senhor, para iniciar este culto, Senhor, que é para o teu louvor, que é para a glória do seu nome. Fica conosco, Senhor, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte nessa noite. Eu convido você que veio adorar e exaltar o nome santo do Senhor a se colocar de pé. Oh, aleluia, Senhor. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Cante ao Senhor porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive.
temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Diga ao Senhor, porque Ele posso crer, sim, Senhor, que Ele temor, mas eu bem, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aplauda o Senhor. Jesus vive e reina para todo sempre, aleluia. E nós viemos aqui para adorar o nome dEle, para exaltar a Ele e dizer o quanto Ele é santo, digno e merecedor de toda a honra e toda a glória. Estou no meu jardim, tranquei a porta e o que? Abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos perca o brilho do primeiro amor.
por ti. Não quero que em mim se perca o quê? O desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Oh, diga estou no meu. Tranquei a porta e abri meu coração. Reguei com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o quê? O desejo de te adorar. Adora o Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, o teu jardim particular. Eu convido você a levantar as suas mãos para o céu e a declarar ao Senhor nessa noite: te adoro. Diga ao Senhor: te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. De todo o seu coração declare: nós, a sua igreja, te adoramos essa noite, Senhor. E pedimos a ti, ó Deus: vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Mais alto, diga a Ele: te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Oh, te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, e me todos os dias só pra te adorar.
quero ser imerecência, o teu jardim particular. Só você que quer ser jardim particular do Senhor, aplauda Ele bem forte nessa noite e ao mesmo tempo adore a Ele com a sua boca, bendiga o nome dEle. Oh, aleluia. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra e seja a glória, seja a Ti, Senhor, seja seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, santo e exaltado é o seu nome. Poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a Ti, Senhor, seja e todo meu louvor, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Levante a sua voz bem alta e declare ao Senhor nessa noite: um poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. És poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Só a igreja diga ao Senhor: poderoso, 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 minha alma, nós ansiamos, Deus, pela Sua presença. Poderoso, está sentado no trono. Oh, seja adorado, único digno e merecedor de toda honra e toda glória.
nós te adoramos, ó Senhor. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Aplauda o Senhor, renda graças ao nome dele. Eu quero convidar você nessa noite a ser canal de bênção na vida do teu irmão que está aí do seu lado. Você vai cantar para ele e dizer assim: você tem um valor, porque o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele se move em você. Porque às vezes, querido, nós chegamos numa fase da nossa vida que nós não encontramos motivos, muitas vezes em nós, na vida que nós estamos levando, para se alegrar. Mas você vai dizer para esse irmão que está do teu lado, você vai cantar para ele, melhor dizendo, e vai dizer para ele que ele tem um motivo sim, porque o Espírito Santo de Deus se move na vida dele. E esse é o maior bem que nós podemos ter na nossa vida, o Espírito Santo de Deus, a glória do Senhor nas nossas vidas. Aleluia. Quero que valorize o que você tem. Você é o ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Diga pra Ele: você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Cante. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Alegre o teu coração, querido. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Nada de tristeza, nada de angústia. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Aleluia. Feche os seus olhos.
Senhor, obrigado, Pai. Que momento maravilhoso o Senhor proporciona a nós nessa noite. Estamos na sua presença, sentimos a alegria do Senhor, Pai, o regozijo do teu Espírito Santo, ser abraçados pela sua glória, pela sua presença. Senhor, como é bom, Senhor. Recebe a nossa adoração, os nossos louvores como cheiro suave e agradável a Ti, e continua a falar aos nossos corações, é o que nós te pedimos. Pai, continua, Senhor, a se mover no meio de nós, Senhor, a curar os nossos corações. Senhor, nós oramos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez, bem forte. Glória a Deus, aleluia. Quantos estão felizes nessa noite? Glória a Deus, como é bom poder estar na presença do Senhor, não é verdade? Né, queridos? Eu convido você a abrir a sua Bíblia nessa noite, o Evangelho de Jesus, segundo escreve Marcos. Evangelho de Jesus, segundo escreve Marcos, capítulo de número 4. E o versículo de número 35. Capítulo de número 4, versículo de número 35. Amém, irmãos? Amém. Diz assim o texto: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Os irmãos podem se assentar, e se você puder, aplaude o Senhor mais uma vez. Queridos, eu peço a você que me dê alguns minutos da sua atenção, porque eu tenho algo que Deus colocou no meu coração nessa semana. Eu quero compartilhar com você, comigo aqui nessa noite, para que sejamos abençoados, saciados pela palavra do Senhor. Amém? Pois bem, quando nós olhamos a este texto, eu quero destacar um objeto em questão, algo em questão. E esse objeto é o barco. Barco é um meio marítimo de se locomover sobre as águas. Barco é algo que as pessoas usam para pescar, para passear, para velejar, para conhecer o mar. Barco é algo que carrega as pessoas, que leva as pessoas em seu interior. Só que eu quero dizer para você nessa noite que barco
muitas vezes é a nossa vida. Quando nós olhamos a este texto, nós podemos comparar o barco dessa história com a minha e com a sua vida. E vale te dizer que o barco em que esses discípulos estão, ele tem a pessoa de Jesus no seu interior. É eu e você que entregamos a nossa vida ao Senhor e colocamos Ele no interior do nosso barco. Somos eu e você que, em certo ponto da nossa história, entendemos que o nosso barco, além de carregar os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa vida, os nossos objetivos, ele não irá muito longe sem que Jesus esteja nele. E por isso, nós não estamos nesse barco sozinhos. Jesus está na nossa vida conosco. E os discípulos, neste barco com Jesus dentro, eles começam a navegar nas águas do mar da Galileia. Para você que não sabe, o mar da Galileia, na verdade, não é um mar. Ele é um grande lago de 28 quilômetros aproximadamente de extensão e 12 quilômetros em sua largura, rodeado por montanhas, mas que em alguns períodos do ano, o vento que sopra entre as montanhas cria redemoinhos dentro deste grande lago, causando nele terríveis tempestades. A tempestade que se levanta contra o barco que os discípulos estão e os barcos que estão seguindo é uma tempestade tão voraz que a Bíblia diz que as ondas estão tão agitadas que elas começam a adentrar para dentro do barco e o barco está quase a afundar. E à medida que o tempo vai passando, a situação ela vai tornando-se pior do que estava antes. Os discípulos, irmão Edivaldo, eles estão apavorados. Eu creio que eles começam a olhar uns aos outros, achando que era o fim, que eles iam naufragar. Mas o que me chama a atenção é que na polpa do barco, Jesus está reclinado sobre um travesseiro, dormindo. Querido, como eu disse, o barco da nossa vida, como o barco dos discípulos às vezes vai ser arremetido por tempestades. A nossa chamada, a nossa vida nessa terra, ela é feita de lutas, de enfrentamentos, de dificuldades. E às vezes essas dificuldades, elas são desesperadoras. Elas às vezes parecem insuportáveis. Até o ponto que às vezes nós oramos e dizemos assim: Deus, eu não aguento mais viver esta situação e enfrentar essa tempestade. O meu barco, com os meus sonhos, com a minha vida, com o meu projeto, já está se despedaçando, está quase afundando. E aí quando nós olhamos para a nossa vida, Jesus está nela. Porque Ele está representado em todos os dias que nós levantamos cedo para trabalhar, respiramos, obtemos vitórias. Nós vemos Jesus na nossa vida. Mas parece que Ele está dormindo. Você sabia que existem momentos que Deus se cala, querido? Sabe aqueles momentos em que você pede, clama, ora, faz campanha, levanta de madrugada, diz: Deus, olha para mim. E quando você inclina os ouvidos, você não escuta nada.
Eu aprendo com a Bíblia que existem 3 respostas para as nossas orações de Deus: sim, não e quando Ele se cala. E eu quero pregar para você nessa noite. Eu tenho uma palavra ao coração da igreja que acha que Deus se calou e que não tem ouvido a resposta de socorro do Senhor. Parece que mesmo Ele estando no barco da nossa vida, Ele está dormindo. A primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite, irmão: Jesus está dormindo não significa que Ele não se importa. Jesus está dormindo ou está calado não significa que Ele não se comove. Jesus está calado não significa que Ele não está trabalhando. O céu estar em silêncio não significa que Deus não está em seu favor. Se você está enfrentando uma situação, irmão, uma tempestade que parece insuportável, eu quero te dizer uma coisa: Deus sabe qual é o limite do seu barco, você não. Você é mais forte do que você imagina, irmão. E se Deus está se calando até o momento, é porque o seu barco ainda aguenta um pouquinho mais. Se Ele ainda está dormindo no barco, é porque Ele sabe até quando o barco vai aguentar ser enfrentado pelas ondas e pelo vento. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão: não é porque Deus ainda não respondeu a sua oração e não te socorreu no meio dessa tempestade que Deus esqueceu de você, não. Ele simplesmente está esperando a hora certa dele entrar em ação, dele se colocar de pé no barco da sua história e de mover-se em favor de mim e de você. O silêncio de Deus não significa que Ele está indiferente à nossa situação. Quer uma prova disso? O povo de Israel ficou 430 anos aproximadamente como escravo no Egito. Mas eles não eram filhos da promessa? Eram. Não eram filhos de Abraão? Aqueles que iam ser uma grande nação? Sim. Deus fica 430 anos observando. Só que quando Deus entra em ação, irmão, Deus faz aquele povo sair do Egito vitorioso. E mais, eles eram quantos que chegaram no Egito? 70. Quantos saíram? Milhares. Sabe por que às vezes Deus não socorre-nos na hora que a gente acha que Ele tem que socorrer? Porque ainda é necessário nós crescermos um pouco mais. E Paulo, quando vai escrever a carta aos Romanos, no capítulo 5, o versículo 3, ele vai dizer assim: calma, a tribulação ela não mata, a tribulação ela produz em nós. Ela produz o quê? Experiência, paciência, perseverança. Querido, se Deus ainda não respondeu a sua oração, é porque Ele quer que a sua fé cresça um pouquinho mais, que você aprenda um pouquinho mais, que você amadureça um pouquinho mais. Deus, irmão, tem a hora certa de nos socorrer. Você sabia que historicamente, entre o Velho e o Novo Testamento, Deus fica mais ou menos 400 anos sem falar com o seu povo, sem levantar um profeta? E sabe qual era a situação do povo, irmão? Subjugados por Roma, vivendo uma vida de dificuldade financeira. Mas depois dos 400 anos de silêncio de Deus, o que acontece? Nasce o Cordeiro de Deus que veio trazer vida ao mundo, que veio trazer salvação. Então, querido, se você acha que Jesus está dormindo no barco da sua vida e está desesperado porque Deus não respondeu, nessa noite eu venho aqui para te dizer, em nome do Senhor Jesus, acalma o teu coração, sossega. Se Ele está dormindo é porque Ele sabe que você ainda suporta um pouco mais. E se Ele permite você suportar, é porque esse sofrimento é para te fazer crescer, é para te lapidar,
é para fazer acrescentar a sua fé. E quando você sair do meio dessa tempestade, você será muito mais forte do que você era antes. Você será muito mais preparado do que você era antes. Tem uma canção do Voz da Verdade que diz assim: há momentos que Deus se cala e eu não ouço a sua voz. Quando Deus se cala, irmão, não é porque Ele não se compadece, e não é porque Ele não tem uma resposta, é porque Ele está esperando o tempo certo. Deus tem o tempo certo para nos responder, e o tempo de Deus é perfeito. Quando nós queremos fazer no nosso tempo, as coisas dão errada. Mas quando nós esperamos o tempo de Deus, as coisas acontecem da maneira perfeita em que elas têm que acontecer. Por isso, irmão, se a porta não se abriu, se o milagre não aconteceu, se a cura não veio, se Deus ainda não respondeu o que você tem pedido, espere. Deus tem o momento certo, e quando Ele responder, irmão, será de maneira perfeita, extraordinária. E o que Deus fará, irmão, se tornará uma coisa que não passa, que não cai, que não desaparece. Mas os discípulos, irmão Francisco, eles estão apavorados e não entendem que eles só precisavam ter fé. Jesus estava no barco, irmão. Quem é maior, o Deus que está conosco ou aquele que está no mundo? Nós não temos Jesus no barco da nossa vida, irmão. Jesus não te trouxe até aqui, não me trouxe até aqui. Será que Ele vai pular do barco agora? Vai não, irmão. Jesus vai conosco até a eternidade. Ele vai nos levar ao céu. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é quem vai nos conduzir à vida eterna. Não somos merecedores, não somos capazes, não temos forças em nós mesmos, mas Ele todos os dias nos toma pela mão, toma um leme do barco da nossa história e nos faz prosseguir. Nós não chegamos até aqui porque somos inteligentes, porque somos fortes, porque somos astutos, não. Nós chegamos até aqui porque Jesus está no barco da nossa história. E não é porque Ele está dormindo agora, quietinho um pouquinho, que Ele deixou de nos socorrer. Mas sabe o que os discípulos fazem? Eles estão apavorados, amedrontados. E eles correm para acordar Jesus. Eles se desesperam e eles começam a chamar Jesus. E olha o que eles dizem para Jesus: mestre, não importa que nós pereçamos. Infelizmente, irmão, nós fazemos muito essa oração. Quantas vezes, irmão, no nosso momento de dor, às vezes não é nem com o joelho dobrado, às vezes é em lugares em que ninguém vê, em momentos que ninguém enxerga, que nós olhamos para Deus dentro do nosso íntimo e dizemos assim: Deus, será que o Senhor não está vendo a situação que eu estou enfrentando? Será que o Senhor não está vendo que o barco não está suportando mais e que as ondas estão cada vez maiores? Quantas vezes nós não fazemos essa oração? E por termos esse achismo errado da parte de Deus, nós desanimamos, enfraquecemos, não queremos mais vir ao culto, não queremos mais falar com Deus, não sabemos esperar, e por isso vamos nos trancando dentro do quarto da depressão da nossa vida. É com você, irmão, que eu estou falando nessa noite, com você que está desanimado, triste, angustiado, com você que não aguenta mais, com você que está trancado dentro da caverna da sua vida. Nessa noite Jesus está te dizendo: não é porque eu me calei que eu não estou vendo a sua situação, eu estou vendo, eu estou te sondando mais, eu te conheço antes de você se conhecer, eu sei da tua vida porque fui eu que escrevi cada dia dela antes que qualquer um deles existisse. Eu sou o Deus da sua vida, sou soberano na sua história e sei exatamente o que estou fazendo. Mas nós não. Nós olhamos para Deus e dizemos: Senhor, o Senhor não se importa com o que eu estou vivendo? A primeiro momento Jesus não responde nada, Jesus age. Jesus vai trazer uma lição com duas coisas: ação e palavra.
O que é a ação de Jesus? Ele se coloca de pé, estende as suas mãos e acalma o mar e o vento, ordenando a eles que o mar se acalmasse e o vento se calasse. Jesus dá uma ordem. O que Jesus está demonstrando? Ele está demonstrando para os discípulos que Ele está sobre todas as coisas, a natureza, o possível, o impossível, o visível e o invisível, tudo está no domínio de suas mãos. A primeira lição que os discípulos aprendem, e que depois no final eles vão dizer assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A primeira lição é essa, irmão, que eu e você devem aprender. O nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Não existe circunstância, não existe tempo, não existe dificuldade, não existe barreira, não existe impossível que possa deter o agir de Deus. No tempo dele, quando ele for agir na sua vida, ele vai fazer. Lembra de Lázaro? As irmãs de Lázaro, elas vão colocar algumas dificuldades. Primeiro, o tempo. E elas vão dizer assim: Senhor, se o Senhor tivesse vindo quando nós chamamos o Senhor, Lázaro não tinha morrido. Mas ele veio depois de 4 dias. Elas disseram que o tempo foi demais. A espera foi muita. A segunda coisa que elas vão impor diante de Jesus é a condição. Elas vão dizer assim: e por fazer 4 dias, já cheira mal. É a condição. Já está putrificado. Já não tem mais jeito. E terceira coisa que elas vão colocar e mostrar a Jesus é o sepulcro, que estava com a pedra na frente. Tempo, circunstâncias e barreiras. Querido, não existe tempo que possa deter o Senhor, porque Ele é o Deus do tempo. Não existe circunstâncias que podem deter o Senhor, porque Ele está além de qualquer circunstância. E não existe barreira, porque, irmão, Deus é tão poderoso que Ele faz as barreiras caírem. Nós precisamos entender, irmão, e é isso que Jesus quer nos ensinar nessa noite, que o nosso Deus, Ele ainda é soberano. É por isso que Davi tem coragem de olhar para o gigante e dizer assim: quem é você, rapaz? Incircunciso? Para ofender o povo do Deus vivo? Você vem contra mim com espada e escudo, com lança, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi entendia que o Deus que ele servia era soberano. Não havia impossível, não havia barreira. Querido, o que a nossa igreja da nossa geração precisa ressuscitar dentro de nós é a certeza de que o nosso Deus é soberano. Não existe gigante, não existe faraó, não existe circunstâncias do mundo, não existe coisas que o mundo possa colocar contra nós, que possa deter o agir do nosso Deus. A própria palavra do Senhor vai dizer que agindo Ele, quem impedirá? O nosso Deus é soberano, irmãos. E essa é a primeira lição que os discípulos aprendem com a atitude de Jesus. Jesus manda o mar e o vento parar e se acalmar. Aí Jesus olha para eles e diz assim: então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? A palavra tímido, do grego, também significa medrosos. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Aquelas pessoas que são tão medrosas que não conseguem ter fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. O medo, irmão, mata a fé, sabia disso? O medo destrói a nossa fé. E Jesus diz assim: por que vocês são tão medrosos, tão tímidos?
Por que ainda não tendes fé? É como se ele estivesse dizendo: vocês estão comigo. Eu sou o Filho de Deus que vim ao mundo trazer vida eterna para vocês. Eu tenho curado leprosos, tenho curado coxos, tenho feito o cego voltar a enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir, tenho ressuscitado mortos. E o porquê que você não tem, por que vocês não conseguem ter fé? E ainda ficam medrosos diante de tantas situações. Irmão, hoje é noite de você sair daqui entendendo uma coisa, olhando para o problema e para a dificuldade, dizendo para ele: eu não estou sozinho, Jesus está no barco. E você vai ter que obedecer quando ele abrir a boca para falar. Você vai ter que sair da frente quando meu Deus começar a agir. Você vai ter que cair por terra. Aí você vai cantar como aquela canção: se não abrir o mar eu vou andar sobre as águas, se não sair da frente vou passar por cima. Porque, irmão, quando nós temos Deus, não há motivo de nós sermos tímidos, medrosos. Nós só precisamos ter fé. Entendendo que Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso e Soberano. Então, Jesus ensina essas duas lições aos discípulos: a sua soberania, e que eles não deveriam ser medrosos, mas sim ter fé. Porque medo acaba com a fé. Irmão, se você veio a este culto nessa noite, talvez com medo do amanhã, com a incerteza, porque você não está vendo a porta aberta, não está vendo as coisas acontecer, e você tem medo do que possa acontecer amanhã, eu te digo uma coisa: não tenha medo, tenha fé. Não seja medroso, exercite a sua fé, porque você não está sozinho no barco da sua vida. Jesus está dentro do barco da sua história. A Bíblia diz que os discípulos ficam espantados, deslumbrados, impactados com a lição que eles acabaram de aprender. E mais, a última coisa que nós devemos entender aqui nessa noite: Jesus disse assim, quando ele disse: por que não tendes fé? Ele está dizendo assim: por que vocês não colocam em prática aquilo que eu dei a vocês? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Como nós temos aprendido aqui nos domingos, o Espírito Santo de Deus habita em nós. E quando Jesus, antes de partir, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, ele vai dizer assim: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, empunharão as mãos sobre os enfermos e os curarão, pisarão as serpentes, escorpiões, e se beberdes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E ele diz que nos deu poder. O Espírito Santo de Deus está em nós. Então nós precisamos começar a exercitar isso na nossa vida, irmão. Os discípulos poderiam ter levantado as mãos, orado, colocado a fé em prática. Não precisariam nem ter acordado Jesus. Porque se Jesus está no barco e o Espírito Santo é na vida deles, eles poderiam ter orado. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Você precisa colocar mais a tua autoridade, a autoridade que Deus te deu, melhor dizendo, em prática. Começar a olhar para o problema, para a tempestade. Começar a orar, repreender e determinar a sua vitória. Quando Deus leva o profeta Ezequiel no vale de ossos secos, quem que profetiza? Deus ou Ezequiel? Ezequiel. Deus diz a ele: profetiza sobre o vale. Irmão, você tem que começar a usar mais aquilo que Deus te deu. Você tem que começar a colocar mais para fora o poder de Deus que habita dentro de você. Começa a determinar, começa a profetizar. Faça como Ezequiel, profetiza sobre o vale de ossos secos, irmão. E Deus vai fazer um exército se levantar. Se Jesus está no barco da nossa vida, irmão, nós temos autoridade.
Temos o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida para colocar em prática. Então você vai sair deste culto aqui, pode até ter entrado cabisbaixo, mas com a cabeça erguida e entendendo uma coisa: não há por que ter medo, sim fé. E vamos colocar em prática aquilo que Deus nos deu. Porque no tempo certo, na hora certa, essa tempestade vai acalmar. Nós vamos sair melhores do que nós entramos nela. E vamos ser realizados por aquilo que Deus tem na nossa vida. Porque é isso que Deus tem para nós. Guarde isso no seu coração. Leve essa palavra contigo. Coloque em prática. E seja abençoado pelo Senhor em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé. Nós vamos orar. Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai. Nós te damos graças, Senhor. Rendemos a ti louvor pelo culto maravilhoso que o Senhor nos deu nessa noite. Saímos daqui regozijantes, Senhor, alegres, pela presença do Senhor que se move no meio de nós. Senhor, obrigado por nos alegrar, Pai, durante os louvores, por fazer-nos celebrar nessa noite, Senhor, diante da sua presença. Senhor, este culto é para a glória do seu nome. Então, Senhor, recebe, Pai, a nossa adoração, recebe, Pai, todo o nosso culto diante de ti, Senhor. E obrigado também, Senhor, por falar aos nossos corações. Obrigado, Senhor, Pai, por falar a nós que nós devemos entender que nós temos que ter mais fé, menos medo, temos que colocar em prática a autoridade que o Senhor nos deu. Porque não é porque o Senhor não respondeu na hora que nós queríamos que o Senhor está indiferente à nossa situação, não. Mas é porque, Senhor, tudo tem o tempo certo, é a hora certa do Senhor agir na nossa vida e o Senhor vai agir. Pai, Senhor, não nos deixa, Senhor, presos, Senhor, ao medo, a essa situação, Pai, de angústia, de tristeza que muitas vezes nós nos encontramos, Senhor, trancados dentro das cavernas da nossa vida, dentro dos quartos da nossa história. Senhor, nos tira para fora dessa noite, Pai, nos traga, Pai, para fora, Senhor, à tona nessa noite, Senhor, nos enche de fé, Senhor, nos enche de certeza, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos renove nessa noite, que nós, Pai, venhamos sair deste culto cheio, Senhor, da Sua graça, do Seu poder, alimentados pela Sua palavra, Senhor, para com a ajuda do Senhor colocarmos em prática tudo que aprendemos aqui nessa noite. Visita, Senhor, um lar dessa pessoa, visita essa pessoa que está assistindo, Senhor, que vai assistir esse culto, e transforma a vida dela, cura, Senhor, enche ela do Teu Espírito Santo, Senhor, Pai, transforma a casa, a família, Senhor, muda a história, Senhor, dessa pessoa nessa noite, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, Pai, leva-nos em paz, seguros, guardados debaixo da Sua proteção, e dai-nos, Senhor, o resto de semana abençoado, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, e nós te agradecemos, amém, e graças a Deus, amém, queridos, amém. Só alguns avisos aqui antes de nós terminarmos, como está ali no telão, sexta-feira, nós temos mais aí um dia, de sexta para sábado, acho que, se eu não me engano, o quarto dia, né? É isso? Quarto dia da nossa campanha. Então lembre-se, às 22 horas da sexta-feira, estaremos começando o nosso período de jejum até às 14 horas do sábado. E também às 22, às 22h10, oração. Na sexta, sábado, 6 da manhã, às 6h10, oração. Meio-dia, ao meio-dia 10. E às 14, às 14h10. Vamos aí seguir firme nesse propósito em nome do Senhor Jesus, amém? Sábado à noite às 20 horas, célula, venha participar, está sendo uma bênção. E domingo às 18, escola bíblica dominical, e às 19h30, culto de louvor e adoração ao Senhor, amém? Que você venha ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Estenda as suas mãos para o céu. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós e todos que assim crê, digam amém, Senhor Jesus, e graças a Deus. Está terminado, uma salva de palmas para Jesus, e vá em paz e que o Senhor te acompanhe.